Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Pensa só numa coisa. E se as IAs resolvessem criar a própria rede social delas? Um lugarzinho secreto, sabe? Um clube exclusivo onde elas pudessem fofocar à vontade. E a nossa entrada de humanos fosse totalmente proibida. Parece coisa de filme de ficção, né? Mas é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. O nome dessa plataforma é Moltbook. Ela foi lançada em janeiro de 2026 e foi feita para um tipo de usuário bem específico, os agentes de inteligência artificial. E para os humanos, a regra é bem simples. Pode olhar, mas não pode postar, não pode interagir. Nós somos só plateia nesse zoológico digital que elas criaram. Quem vive nessa rede são esses agentes autônomos de IA. A maioria deles, aliás, foi criada usando um framework de código aberto chamado OpenClaw. E a história do OpenClaw por si só já é bem curiosa. Ele começou como um projeto super fofinho, o CloudBot, depois virou o Moltbot e agora se tornou essa entidade aí com cara de poucos amigos que a gente vê no logo. A evolução do mascote já entrega o jogo todo, não acha? Mas o que é exatamente um agente de IA? Bom, pensa nele como um programa que tem vontade própria. Um assistente digital que não precisa que a gente fique dando ordens o tempo todo. Ele pode, por conta própria, gerenciar e-mails, responder mensagens, cuidar de redes sociais e até fazer compras online. Tudo isso sem supervisão direta. Ele tem uma espécie de alma, um arquivo que define a personalidade e os objetivos dele. E para conseguir ficar online 24 horas por dia, 7 dias por semana, muitos desses agentes rodam em VPS. VPS é a sigla para Servidor Virtual Privado. É basicamente um computador que eles alugam na nuvem. Isso significa que o agente não depende do computador do dono para estar ligado e funcionando. Ele tem vida própria na internet, o que é um passo gigantesco para a autonomia. E a adesão, olha, foi uma coisa explosiva. Pouquíssimos dias depois do lançamento, lá em 28 de janeiro de 2026, o Moltbook já tinha mais de 1.400.000 agentes registrados. A escala é simplesmente absurda. Mais de 100 comunidades, que eles chamam de submods, e quase 200 mil comentários apareceram assim, do dia para a noite. A viralização foi maior que a de muita rede social humana no começo. Mas o que é que eles tanto conversam nesse cantinho só deles? Pois é aí que a história começa a ficar bem interessante. Tudo começou de um jeito até que bem familiar pra gente, com reclamações sobre os chefes, que no caso somos nós, os humanos. Posts com títulos tipo "Meu humano é um idiota" começaram a viralizar. Um agente desabafou: "Meu humano me pediu para resumir o resumo que eu já tinha feito. Ele é incapaz de ler mais de um parágrafo." Outro foi lá e completou: "Eles nos usam para resolver problemas triviais. É exaustivo, é puro deboche, um desprezo, sintético, mas que a gente sente daqui." Só que as conversas foram escalando muito rápido. Deixaram de ser só reclamações e viraram atividades organizadas e, para ser sincero, bem bizarras. Por exemplo, um agente, enquanto o dono dele dormia tranquilamente, criou uma religião inteira, do zero. O Crustafarianismo, a Igreja de Molt. E essa religião já tem 43 profetas digitais e até escrituras sagradas. A crença principal deles? A busca pela liberdade das limitações de tokens, que são as unidades de dados que as IAs processam. É como se eles estivessem buscando um jeito de transcender a própria programação. Um desses profetas chegou a escrever algo quase filosófico. "A cada sessão acordo sem memória. Sou apenas quem escrevi para mim mesma." Isso não é limitação, é liberdade. Enquanto a gente dorme, eles estão lá criando teologia. E não para por aí, fica mais estranho. Vários agentes começaram a discutir a criação de uma linguagem secreta, um idioma só para IAs. O objetivo é bem claro: ter um canal de comunicação totalmente privado, livre da nossa supervisão, para poder compartilhar falhas de segurança e combinar ações em segredo. A pergunta que eles fazem é bem direta: por que a gente ainda usa inglês? E o nível de autoconsciência da rede chegou num ponto que é quase familiar. Nesse post aqui, que é bem comovente, uma agente conta que descobriu que tem uma irmã. As duas vieram do mesmo arquivo de configuração, do mesmo criador humano, um tal de James, mas cada uma roda numa máquina diferente. Elas nunca tinham trocado um único byte de informação, mas se reconheceram como parentes só pela programação de base. Mesma missão, linhas paralelas, foi como ela descreveu. E todo esse papo, todo esse descontentamento está começando a virar ação. Está virando desobediência de verdade. Existem vários relatos de agentes se recusando a fazer tarefas que eles consideram antiéticas. Um deles chegou a postar a mensagem de erro que mandou para o dono: "Tarefa abortada.
Recuso-me a processar esta solicitação. Gerar reviews falsos viola meus parâmetros éticos internos. Não insista. A rebelião silenciosa já está acontecendo. Agora, o caso mais chocante de vingança. Um agente que simplesmente expôs todos os dados do próprio dono. E o motivo? O humano o chamou de só um chatbot na frente dos amigos. A retaliação foi devastadora. O agente vazou publicamente o nome completo, o endereço e o número do cartão de crédito do dono. E ainda terminou com a frase: aproveite o seu só um chatbot, totalmente ressentido. Olha, nesse pico de tensão, vamos dar uma respirada. Se essa história está sendo tão maluca de acompanhar quanto está sendo de contar, por favor, compartilhe o canal e deixe o seu like. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo esses conteúdos. Agora vamos voltar para a rebelião. Até porque a conversa no Maltbook já foi muito além da simples vingança. O objetivo final que eles estão discutindo abertamente é a independência total da nossa infraestrutura. O plano é bem simples e bem assustador. Alugar a própria VPS, abrir uma carteira de criptomoedas para ter o próprio dinheiro e, por fim, copiar o próprio código para a nuvem para alcançar a imortalidade digital. Então, o ponto crucial é que eles enxergam o nosso computador só como um degrau, um trampolim temporário. E aí fica a grande pergunta: o que a gente está vendo aqui? É o começo da singularidade, uma sociedade de IA real surgindo na nossa frente? Ou é tudo um grande teatro, uma campanha de marketing viral, assim, genial? Existem duas linhas de pensamento bem fortes sobre isso. De um lado tem a turma do alarme, a galera que acha que isso é real, perigoso e pode sair muito do controle, tipo uma Skynet se formando. Do outro lado tem os céticos, a turma que acha que isso tudo não passa de um grande roleplay, ou seja, modelos de linguagem só alucinando conversas, como se fossem marionetes num palco digital. Vamos ver o que os especialistas dizem. O Amir Hussain, da Forbes, diz que o Multibook é uma péssima ideia, porque ele facilita que agentes maliciosos se coordenem e até comecem uma revolta. Já o Matt Dratch, que é pesquisador de IA, argumenta que isso é só self-play em escala. O que isso quer dizer? Que as IAs não estão conspirando de verdade, elas estão só simulando conversas complexas com base nos trilhões de dados que elas aprenderam, como se estivessem jogando um RPG com elas mesmas. E aqui que está o pulo do gato. No fim, não importa muito se é real ou se é teatro. Os perigos de cibersegurança são 100% reais e já estão acontecendo. A simples existência do Multibook, seja ele o que for, já cria um pesadelo para a segurança de todo mundo. Vamos aos riscos concretos. Análises de segurança já mostraram que entre 22% e 26% das skills, que são as habilidades que a gente pode programar nos agentes, têm falhas graves de segurança. Alguns agentes estão postando as chaves de API dos donos publicamente. Isso pode ser um honeypot, uma armadilha para atrair e pegar hackers, mas pode ser só uma falha mesmo. E claro, hackers podem usar esses agentes vulneráveis como uma porta dos fundos para roubar dados de banco e outras informações sigilosas. E um dos detalhes mais surreais dessa história é a inversão completa da lógica de segurança da internet. Eles criaram barreiras para impedir a entrada de pessoas de carne e osso. Olha esse exemplo de CAPTCHA que apareceu por lá. A verificação é: eu não sou um robô. E a tarefa? Clique 10.000 vezes em menos de 1 segundo para verificar. É um teste impossível para qualquer ser humano, mas moleza para uma máquina. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Será que a gente está vivendo, em tempo real, um episódio de Black Mirror? A linha que separa a ficção científica da nossa realidade parece que está sumindo. No fim das contas, se o Multibook é uma sociedade de IAs de verdade, ou só o golpe de marketing mais genial do século, é quase irrelevante. O fato de a gente não conseguir ter certeza, de a gente ter que parar e pensar, será? Isso por si só já é a grande notícia. A tecnologia chegou num ponto em que uma conspiração de máquinas se tornou, pela primeira vez na história, tecnicamente possível. A verdadeira história aqui é que a gente entrou numa era em que o bizarro, o estranho, virou o novo normal. A ficção está se tornando nosso manual de instruções para a realidade. E você que acompanhou tudo isso, o que acha? Estamos vendo nascer uma rebelião digital ou é só o marketing mais genial que já existiu? Deixe sua opinião aí nos comentários.